Ergonomia, segundo semestre GPI matutino. Apresentado por Anderson Cristiano Modesto, Antônia Suiane Henrique das Chagas, Rafael Scioli e Tiago Cândido Silva. Tendo como referência um artigo de Ferreira, publicado em dia 1º de 8 de 2014, de Silva, Ramos, Oliveira, Tavares e Martins, publicado em dezembro de 2016. Mas o que é a ergonomia? Ergonomia consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. Este termo se originou a partir do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que quer dizer leis ou normas. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, e com o objetivo de gerar bem-estar do trabalhador e, consequentemente, aumentar sua produtividade. Observa-se, nos diferentes períodos subsequentes da história, que a ergonomia desenvolveu-se a partir de alguns aspectos característicos de cada época. Primeiro, buscou entender os fatores humanos em relação à elaboração de instrumentos de trabalho ou ferramentas. Depois, procurou organizar as informações existentes sobre os fatores humanos a serem considerados para o sistema de trabalho em projetos, constituindo as linhas de montagem e as salas de controle. De acordo com Ferreira em 2008 e Pequim em 1995, ergonomia é a disciplina científica que trata de entender as interações em humanos e outros elementos de um sistema. É a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar de modo a otimizar o bem-estar humano e a performance total do sistema. Nesse caso, temos a NR17, norma regulamentadora, estabelece parâmetros que visam permitir a adaptação das condições de trabalho disponibilizadas pela empresa, às características dos colaboradores com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança e melhora no desempenho das atividades com o objetivo de atender diferentes necessidades do trabalhador em diversos campos de atuação. E quais são os tipos de ergonomia? Ergonomia física é a relação entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem. Neste campo, os seguintes elementos são avaliados em a postura durante o trabalho, o manuseio dos materiais, a presença de movimentos repetitivos, os possíveis distúrbios musculoesqueléticos que podem surgir com a atividade, a projeção das estações de trabalho, a segurança e a saúde do funcionário ao desempenhar a função. Essa área da ergonomia tem o objetivo de analisar as medidas do corpo para, por fim, dimensionar os equipamentos, máquinas e ferramentas de trabalho de acordo com a anatomia humana. Ergonomia de correção. Atua de maneira parcial e restrita, modificando pontualmente elementos como a iluminação, os ruídos, a temperatura, as dimensões e posicionamento do mobiliário e etc. No caso da ergonomia operacional ou organizacional, ela consiste em avaliar e propõe mudanças de estrutura organizacional da companhia, de modo a não sobrecarregar os colaboradores, como por exemplo os processos de comunicação interna da empresa, as atividades executadas em grupo, os projetos participativos realizados dentro da companhia, o trabalho cooperativo, a organização em rede, a cultura organizacional, a estrutura temporal das operações, a qualidade da gestão. Em outras palavras, a ergonomia operacional se propõe a orientar mudanças na liderança e apontar melhorias na gestão. A ergonomia cognitiva avalia os processos mentais utilizados pelo indivíduo na execução das suas atividades. Raciocínio, resposta motora, percepção, memória. O propósito da ergonomia cognitiva é, portanto, avaliar a resposta do indivíduo, a carga mental que o trabalho exige, os processos tomados de decisão, desempenho específico de determinados setores, a interação do indivíduo com as máquinas, a confiabilidade humana, o estresse proveniente de rotinas de trabalho, a formação da concepção da pessoa-sistema, o treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas. A ergonomia cognitiva, portanto, atua com ações de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores.
Segundo uma pesquisa realizada dos professores da UNB, apresentada por Lopes em 2011 e em 2008, uma média de 4% dos 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros afastaram-se do trabalho por períodos que atingiram e, por vez, ultrapassaram 15 dias consecutivos. São citadas também as doenças mentais, como a depressão, o alcoolismo, a esquizofrenia, conforme Barbosa Branco 2011. Mas o que são LER e DORT? Lesões por esforço repetitivo ou distúrbio osteomoleculares relacionado ao trabalho, LER, DORT. Pertence ao grupo dessas lesões a tendinite, que consiste na inflamação do tendão, e a tenocivite, que é a inflamação da membrana que recobre os tendões causada pela repetição contínua de movimentos no desempenho de alguma atividade. Vale de conhecimento também que o uso da AET no contexto de trabalho brasileiro são, portanto, oportunas e alinhadas com os grandes desafios que estão postos às ciências do trabalho e da saúde no país. Mas o que é a AET? A sigla AET significa Análise Ergonômica do Trabalho, também chamada de parecer ergonômico ou laudo ergonômico. Trata-se de um documento essencial na avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos ergonômicos presentes nas máquinas, equipamentos, postos de trabalho e na execução da atividade profissional. Você sabe o que é QVT? A sigla significa qualidade de vida no trabalho, e isso é basicamente o seu nível de satisfação com o seu ambiente corporativo, ou prazer que uma pessoa tem em seu trabalho. Trabalho de ergonomia, empresa Plastirrico, fazendo frasco aí, desinfetante. Essa máquina Silk, mecânico Luiz aqui, operando ela. Tá vendo aí, ó, ele trabalha em pé. Na hora de revisar o frasco, você faz aquele movimento. Olha o frasco, tira o movimento. Tirando o frasco. Pode aplicar ergonomia aí também. Esses movimentos repetitivos dele. Empresa Plastirrico, trabalho de ergonomia.